Vamos falar da tabela do campeonato. Terminou também lá em Goiânia. Que coisa o brasileiro, né? Já rebaixado, lanterna. O Atlético Goianiense enfiou 3-1 no Fortaleza, o quinto colocado do Campeonato Brasileiro. O Enio Lima informou, o Botafogo venceu e chegou a 76 pontos. Alexandre Simões, o Botafogo está a 1 ponto de se tornar bicampeão do Brasil, Simões. Exatamente, Thiago. Só lembrando que o brasileiro tem novo lanterna, tá? Essa vitória do Atlético de Goiás jogou o Cuiabá para a lanterna. Cuiabá que joga pela 37ª rodada só amanhã contra o Fluminense no Maracanã. Bom, vamos lá. Situação do Cruzeiro. O Cruzeiro precisa vencer o Juventude, tá? A única possibilidade do Cruzeiro é vencendo. Se ele empatar, ele não tem chance de Libertadores. Ele precisa vencer o Juventude e torcer pelo menos por um empate do Bahia contra o Atlético de Goiás na Fonte Nova. Atlético de Goiás que acabou de arrebentar com o Fortaleza. Até antes de você continuar, Simões, estou vendo ali o Márcio Rezende e o Maref para liberá-lo. Tá com a gente, né, desde cedinho aqui do jogo do Atlético. Aliás, para quem não acompanhou, o Milito já deixou o Atlético, né, como um acordo com a diretoria. Milito desligado do comando técnico. O Cláudio Rezende vai trazer a palavra do Vitor, diretor do Galo, já, ainda lá no Rio de Janeiro. Maref, suave hoje no apito, Maref, para esse jogo de Cruzeiro e Palmeiras? Agora, tranquila aí a arbitragem do Daronco com o time de arbitragem, né, Thiago? Um bom trabalho, marcou 27 faltas ao final, 14 do Cruzeiro, 13 do Palmeiras, 3 cartões amarelos para o Cruzeiro e 1 apenas para o Palmeiras. Bom trabalho aí, ninguém pode reclamar nada. Fui, Thiago Reis, foi um prazer estar esta noite aqui com você nessa jornada dupla. Muito obrigado, Márcio Rezende. Simões, vamos retomar nossa conta. O Botafogo, então, e o curioso, né, que o Botafogo enfrenta o São Paulo. Isso. Eu não acho que o São Paulo vai crescer para cima do Botafogo para ajudar o Palmeiras, se bem que hoje nós tivemos um exemplo de que a rivalidade não entra em campo, né? O Flamengo venceu o Criciúma, dando uma bela força para o Fluminense, que é o primeiro fora da zona do rebaixamento com 40 pontos. O Criciúma, o primeiro neste Z4 com 38 pontos. Exato, Thiago. Então, olha só, só pegando a parte dos mineiros, o Cruzeiro precisa vencer o Juventude e contar pelo menos com um empate do Bahia diante do Atlético de Goiás. Essa é a única possibilidade do Cruzeiro ir à Libertadores. Não é tão impossível assim, né? Não, de forma alguma. Ele venceu o Juventude no Alfredo Jaconi e contar com pelo menos um empate do Bahia na Fonte Nova diante do Atlético de Goiás. Para o Cruzeiro, só essa possibilidade. Já no caso do Galo, né, que amanhã pode sair do, vamos dizer, G14, nossa, mãe. Porque é o grupo que vai à Sul-Americana. Se o Atlético do Paraná vencer o Bragantino amanhã, o Atlético cai para a 15ª colocação. Mas depende apenas dele. Porque na última rodada ele recebe esse Atlético do Paraná. Então, se ele vencer o Atlético do Paraná, ele estará na Copa Sul-Americana. Aquela possibilidade de rebaixamento é praticamente impossível de acontecer para o Atlético. O risco iminente agora é ficar fora de uma Sul-Americana ainda. Para ele poder cair, o que acontece? Ele tem que perder para o Atlético do Paraná. O Bragantino venceu o Atlético do Paraná amanhã, vencer o Criciúma na última rodada, tá? Aí eles empatariam em 44 pontos com 10 vitórias cada um. Só que aí, o que acontece? O saldo do Atlético é o -8, o Bragantino -9. Então é isso. O Bragantino venceu os 2 jogos e o Atlético perder para o Atlético do Paraná na última rodada. Além disso, né, o Fluminense vencer o Cuiabá e pelo menos empatar com o Palmeiras na última rodada, tá? Então é uma situação que realmente não é tranquila de acontecer, é praticamente impossível, mas em Copa Sul-Americana o Galo depende só dele. Venceu o Atlético do Paraná, e isso se o Atlético do Paraná vencer amanhã, tá? Porque se o Atlético do Paraná não vencer o Bragantino amanhã, 8 da noite, lá na Arena da Baixada, o Galo ainda joga pelo empate. Então o Atlético ainda joga pelo empate para poder ir à Copa Sul-Americana nesse duelo aí contra o Atlético do Paraná. A gente deve conhecer amanhã os 4 rebaixados, tá? A gente já tem Atlético de Goiás e Cuiabá rebaixados e Criciúma e Bragantino estarão matematicamente rebaixados se o Fluminense vencer o Cuiabá, que é a lanterna hoje. Então amanhã podem cair Criciúma, Bragantino, Atlético de Goiás e Cuiabá. O Galo, vencendo o Atlético do Paraná, ele vai à Copa Sul-Americana. Na parte de cima, Thiago,
A gente já tinha, né, Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Internacional, Fortaleza e São Paulo garantidos na Copa Libertadores e na fase de grupos. O Botafogo será campeão com um empate diante do São Paulo e o Palmeiras, se vencer o Fluminense, ele será o melhor vice-campeão da história dos pontos corridos. Porque ele chega aos 76 pontos, ninguém chegou a essa marca com 20 clubes. A melhor marca era a do Santos, de 2019, sob o comando do Jorge Sampaoli, que foi campeão com 74 pontos. Além disso, caiu uma máxima que acompanhava os pontos corridos desde 2003. A marca do título sempre foi 2 pontos por jogo. 2 pontos por jogo num campeonato com 20 clubes significa 76 pontos. O Palmeiras, se vencer o Fluminense, chega a esses 76 pontos. Só que se o Botafogo empatar com o São Paulo, vai a 77 e o Palmeiras não será campeão brasileiro. Então, o Palmeiras pode ser o melhor vice-campeão brasileiro da história dos pontos corridos. E tem um outro ponto interessante, Thiago, que a gente pode destacar aqui, né? Que é o fato de que o Juventude, que é o adversário do Cruzeiro na última rodada, não corre mais risco de rebaixamento, mas está muito vivo na briga por uma vaga na Copa Sul-Americana. Então foi uma grande arrancada do Juventude, do Vitória também nesse retorno. Então quer dizer, na última rodada, Cruzeiro precisa vencer para ir à Copa Libertadores, só que aí ainda precisa contar com pelo menos um empate do Bahia, e o Atlético precisa vencer o Atlético do Paraná para não depender de nenhum resultado. Isso até do Paraná vencer amanhã. Mas vencendo o Atlético do Paraná, o Atlético estará na Copa Sul-Americana, independentemente de qualquer outro resultado. É isso, o Edu Panzi, o Simões trouxe aqui toda a análise dos números. Muito obrigado, viu, professor Alexandre Simões, que estará conosco amanhã no Rádio Esportes, nesta quinta-feira, falando de tudo desta rodada do Campeonato Brasileiro.